Bom dia, eu sou o Rabino Shimon Brandt. Já falei aqui sobre Torá, sobre mitzvot, sobre o estudo da sabedoria infinita de Deus, sobre a prática dos mandamentos divinos. Agora já podemos ir ao terceiro estágio. A pergunta que não quer calar: qual é o propósito maior da vida, da existência? E por que Torá e mitzvot? O estudo da sabedoria divina e a prática de seus mandamentos. Quando Deus criou tudo, Ele desejou que a realidade maior, a existência e o universo servissem para que o ser humano, o ator principal desse palco chamado vida, chamada de terra, que ele sirva para a atuação do ser humano. Lembrando que nós somos o ator principal. É por isso que na Torá, primeiro o universo inteiro foi criado em 6 dias. E no finalzinho do 6º dia foi criado o ser humano. O ator principal entrou em cena quando o palco já estava montado, quando a sonoplastia já estava pronta, e os camarins, e os figurantes, e o contra-regra, estava tudo pronto para o ser humano entrar em cena e começar a atuar. A Torá nos revela que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. A imagem que o ser humano tem de Hashem, de Deus, é a faísca, é a partícula divina que nos anima por dentro, no nosso íntimo, que é a raiz da nossa alma, que a nossa alma é proveniente dos mundos espirituais os mais elevados. A raiz da nossa alma é a própria divindade. Nós temos uma faísca de Deus dentro de nós mesmos. Dentro de cada ser humano há uma faísca de Deus. Esse é o conceito de imagem. Seria a imagem refletida. A imagem refletida de Deus no homem é a faísca divina que anima o homem por dentro. É a partícula de Deus chamada popularmente de alma. Mas também a Torá continua e explica que o homem foi criado à semelhança de Deus. Qual é o aspecto da semelhança do homem com Deus? Assim como Hashem é o pleno absoluto e ele tem a plena sabedoria, o ser humano recebeu como dádiva, presente do Criador, a capacidade de discernimento da escolha entre o bem e o mal. Então Deus teve que se ocultar na criação do universo e dos infinitos mundos espirituais. Ele vai se ocultando gradativamente até chegar no plano físico, para que o homem tenha plena autonomia para escolher entre seguir Deus, sintonizar-se com Deus, ou Deus nos livre o contrário, transgredir os mandamentos divinos e ocasionar, Deus não permita, uma quebra com a sintonia com o ser pleno e absoluto, o Criador, nosso Pai. O ser humano, tendo essa escolha, ele pode valorizar a conexão com Deus, porque a conexão maior só pode ser valorizada quando contrastada com outra possibilidade. Por isso que um princípio básico da filosofia racídica, mística e cabalística é que a beleza da luz, ela só é apreciada no contraste com a escuridão. A chama de um fósforo aceso à plena luz do meio-dia, de um sol de um sol escaldante, do raiar, do irradiar do sol, a chama quase que se torna imperceptível diante de tanta claridade. Mas, contrastada com o breu, com a escuridão do ambiente fechado ou de uma noite sem luar, pode ser apreciada assim.
Então, nosso objetivo maior nesse mundo é lutarmos por uma maior sintonia com Deus. Essa é a nossa função. Por isso que o ser humano, ele nasce, ele vive e ele depois se despede do mundo. Porque essa experiência física e material é a forma de, dentro de um mundo aparentemente limitado, onde Deus se encontra de forma oculta, ele possa dar vazão ao seu poder de escolha, optando pelo bem, optando pelo positivo, escolhendo uma sintonia maior com os desígnios de Deus, com a vontade divina. Dessa forma, ele está se elevando e dessa forma o ser humano está justificando o fato de Deus ter criado os céus e a terra. Mas uma pergunta leva a outra pergunta. Se o propósito do ser humano é cumprir com os desígnios de Deus e se aproximar ao máximo de Deus nesse mundo, elevando o mundo a um nível espiritual superior, por que Deus criou um palco tão imenso, imensamente maior do que o próprio ator que está entrando em cena? Esse universo é gigantesco. Então, como nós elevarmos esse universo e como cumprirmos com o nosso propósito e para que Deus criou algo tão grandioso, mesmo no campo físico e material? Então, a lição é profunda. Deus já manda a sua mensagem como resposta a essa indagação. Para Hashem, para o Criador do mundo, o que importa não é a proporção física, não é o aspecto quantitativo. O que importa para Deus é a qualidade, é a intenção, é o sentimento. Apesar do universo ser muito maior que o ser humano, fica o recado do Criador. Se o palco é tão grande, imaginemos nós o tamanho daquele que criou tudo isso. Imensurável, inimaginável. Deus não tem tamanho, porque Ele é infinito. Ele criou um universo para que nós pudéssemos nos inspirar em relação à grandiosidade do Supremo Ser. A primeira palavra da frase máxima do judaísmo é ouve. Qual que é a frase máxima? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. Qual é a primeira palavra? Ouve. Ouve, em hebraico, Shema, é composto de 3 letrinhas. O Shin, o Mem e o Ain, que dão início a 3 palavras de um verso que está escrito Seu Marom Eneichem. Levante para os céus os seus olhos. Uru mi bara ele. E vejam quem criou tudo isso. Quem criou os céus? Quando nós levantamos os nossos olhos para vislumbrarmos, observarmos toda a criação e esse universo gigantesco, imensamente maior do que o próprio ser humano, nós nos inspiramos. Esse fato, essa análise e essa observação é uma fonte inesgotável de inspiração, de temor a Deus e amor a Deus. Ele, o Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, centrou a sua infinita expectativa na nossa conduta, no nosso comportamento, na nossa atuação, nós como atores principais em cena, atuando nesse palco maravilhoso, gigantesco, e ao mesmo tempo ele mostrando o quão grande, o quão pleno ele é. No aspecto mais espiritual, levante seus olhos para os céus significa os olhos da alma e não somente os olhos físicos, os olhos da capacidade intelectual. O sábio, em relação ao sábio,
Seus olhos não estão estampados no rosto, mas os seus olhos estão na sua capacidade de compreensão por meio do processo intelectual. Quando nós olhamos as alturas, e não as alturas do universo físico, o universo cósmico, o universo sideral, com seus 3 quatrilhões de estrelas e planetas, seus 2 trilhões de galáxias e a matéria escura imensamente maior do que todas as massas celestes reunidas, tudo isso é menos que um grão de areia diante dos mundos espirituais, que não ocupam lugar nem no tempo e nem no espaço. Então, quando nós vislumbramos intelectualmente os mundos espirituais, que seriam as alturas no campo adimensional, no campo extracorporal, então nós nos inspiramos. Por isso que a primeira palavra do Shema Israel é ouve. Inspire-se, e mais ainda, ouvir, apesar de ver seja uma experiência mais plena do que ouvir, para acreditar, não tem sentido em ver, aquela frase de que só acredito no que vejo. Não, há uma constatação. Quando eu vejo algo, não preciso acreditar naquilo que eu estou vendo, porque eu estou experienciando, eu estou vivenciando a nível direto, uma conexão direta, a experiência, a situação vivida, vivenciada. O ver é pleno. Mas quando eu não vejo, mas eu ouço dizer, então aí já se envolve o aspecto da fé. A primeira geração dos judeus que saíram do Egito na travessia de 40 anos no deserto foi a geração que, entre aspas, viu Deus. Deus não tem cara, não tem semblante, mas viram os milagres revelados de Deus. Os filhos dele, os netos dele, ou seja, aqueles que conseguiram entrar na terra de Israel, eles não viram os milagres, eles ouviram dizer. E ouvir dizer requer fé. E fé não é somente naquilo que é facilmente perceptível. Isso não é fé. Fé é a capacidade que Deus imbuiu o ser humano de se ligar a algo que não é facilmente perceptível. Tão somente é captável pelo processo intelectual e pelo envolvimento do coração, dos sentimentos. Por isso, Deus criou algo tão grandioso, tanto no aspecto físico, como principalmente no aspecto espiritual. Em relação ao propósito da vida e a nossa missão maior, poderíamos formular uma nova pergunta. Mas será que não é muito difícil servir a Deus? Então vem Moshe Rabbeinu, o maior líder de todos os tempos, e fala: o que Deus quer de cada um de nós? Então somente temê-lo. E aí vem o Talmud e explica: será que para o povo de Israel é fácil temer a Deus? O Talmud responde: para Moshe era. Aparentemente essa resposta não esclarece nada. A pergunta não é em relação a Moshe, a pergunta é em relação ao povo de Israel. Então vem o Zohar, principal obra da Kabbalah, e diz que após o falecimento de Moshe, houve uma expansão da alma dele, de tal forma que uma faísca da alma dele entrou em cada judeu e, por extensão, em cada ser humano que queira se ligar verdadeiramente a Deus. Aí se torna mais fácil temer a Deus, porque Hashem nos ajuda. Hashem, ele nos imbui da faísca de santidade para podermos levar a termo essa missão tão sagrada que é servir a Deus. Por um lado, fazer a vontade de Deus nesse mundo. Por outro lado, elevar o plano físico ao nível espiritual superior. A ciência está cada dia mais apurada. Pelas últimas descobertas, a ciência mais moderna, cada vez mais se aproximando da própria fé,
da própria religião, do próprio judaísmo. Na física quântica, hoje em dia é comprovado experimentalmente que a observação do ser humano pode mudar a estrutura subatômica da matéria, a simples observação. Agora entendemos por que Deus criou um universo tão maior. Nós sim podemos atuar na transformação dos confins do universo físico, simplesmente o observando. E particularmente servindo a Deus. Por meio da nossa elevação espiritual, nós alteramos o aspecto da estrutura subatômica da matéria do universo inteiro. Ou seja, há uma interação maior que a ciência está comprovando experimentalmente e de uma forma cada vez mais alinhada com a nossa própria fé, que é a concepção de servirmos o nosso Deus maior. Que seja da vontade do bondoso Deus, nosso Pai Celestial, que possamos levar a termo essa missão tão sagrada, desencadeando a finalização desse processo todo com a tão almejada redenção a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo, se Deus quiser.